É curioso como, em alguns momentos da vida, o maior impacto não vem de palavras afiadas ou de gestos grandiosos, mas de um simples e calculado silêncio. Há quem subestime a força dessa postura, sem perceber que, quando bem utilizada, ela é capaz de fazer quem se afastou sentir o peso da própria escolha. Nesta primeira parte, vamos explorar como essa frieza controlada pode se transformar em uma ferramenta poderosa, criando desconforto, ao mesmo tempo, preservando sua dignidade. Quando alguém nos rejeita ou ignora, a reação imediata costuma ser buscar explicações ou exigir respostas. O estoicismo nos ensina que essa pressa emocional nos torna vulneráveis. Ao conter o ímpeto de reagir, você quebra a expectativa do outro e assume o controle do momento. Essa ausência de retorno imediato deixa espaço para que a outra pessoa questione suas próprias ações, abrindo brechas para reflexões que, muitas vezes, são mais incômodas do que qualquer confronto direto. O silêncio, quando genuíno e não teatral, cria um vácuo emocional que pode ser perturbador. Ele não é a ausência de ação, mas sim um posicionamento consciente. Ao não oferecer reações, você impede que a outra parte se alimente de suas emoções. Isso a obriga a lidar sozinha com a sensação de incerteza. No contexto social e afetivo, essa falta de resposta quebra o ciclo de atenção e validação que muitas pessoas esperam receber. Se o que eu estou te mostrando até aqui já fez sentido para você, fica comigo até o final porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você lida com essa situação. Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa o seu gostei e comenta a palavra força aqui embaixo, para eu saber que você está firme nessa jornada. Manter distância não é apenas se afastar fisicamente, mas cuidar para que sua energia e atenção não sejam desperdiçadas. Essa atitude mostra que sua vida não está à mercê de terceiros. Com o tempo, essa postura fortalece sua autossuficiência e transmite, de forma silenciosa, que você tem um universo próprio que não depende de validação externa. Esse fortalecimento interno não só afeta positivamente sua rotina como também desperta curiosidade em quem um dia subestimou seu valor. A economia de palavras é uma estratégia que evita desgastes e mantém o mistério. Ao escolher com cuidado o que dizer, você mantém o controle do diálogo e limita as chances de ser mal interpretado ou manipulado. A pessoa que antes esperava justificativas ou longas conversas começa a perceber que sua atenção não está disponível de forma irrestrita. Isso altera a dinâmica da relação, colocando você em uma posição de segurança e domínio emocional. Existe um efeito quase irresistível em ver alguém que, após ter sido rejeitado, não apenas se levanta, mas constrói uma realidade ainda mais sólida e vibrante. Isso não é apenas superação, mas um movimento calculado que transforma a ausência do outro em combustível para novas conquistas. Nesta parte, veremos como reorganizar sua vida de forma tão consistente que, inevitavelmente, desperte no outro a percepção de que talvez tenha cometido um erro ao se afastar. Quando um vínculo se rompe, é natural que algumas áreas da vida pareçam perder sentido. O estoicismo ensina que esse é o momento ideal para revisar prioridades. Ao direcionar sua atenção para o que realmente importa, seja desenvolvimento pessoal, saúde, estudos ou carreira, você não apenas preenche o vazio, mas estabelece um alicerce emocional mais resistente. Essa reorganização silenciosa cria estabilidade. Estabilidade é algo que chama atenção. A ausência pode abrir espaço para oportunidades que antes passavam despercebidas. Viajar, aprender algo novo, explorar hobbies ou até mudar o ambiente em que vive. Tudo isso mostra que a sua vida continua em movimento. Não se trata de provar nada para o outro, mas sim de mostrar, através das próprias ações, que você é capaz de encontrar sentido e alegria mesmo sem a presença dele. Esse movimento natural muitas vezes planta a dúvida. E se eu tivesse permanecido? A verdadeira transformação não precisa de anúncios. Mudanças genuínas são percebidas com o tempo, nos detalhes, na forma como você se comporta, se expressa e toma decisões. É essa evolução silenciosa que causa maior impacto, pois não se trata de uma performance, mas de um amadurecimento real. Ao demonstrar progresso sem ostentação, você cria uma imagem que não só impressiona, mas também instiga curiosidade e respeito. Há um tipo de força que só aparece quando você se reconstrói, sem depender de ninguém. A visão de alguém prosperando sozinho mexe com quem, no passado, não acreditou ou subestimou seu potencial.
Isso não acontece de um dia para o outro, mas é justamente essa construção gradual que aumenta o peso do impacto. Quando percebem que você está mais confiante, estável e realizado, muitas vezes o arrependimento é inevitável. Poucas coisas geram tanto incômodo quanto perceber que, de repente, não se tem mais acesso ao mundo de alguém. No contexto estoico, essa atitude não nasce de raiva, mas de autocontrole e autopreservação. Ao restringir de forma calculada a forma como a outra pessoa pode acompanhar sua vida, você cria um espaço de incerteza que, por si só, já é capaz de provocar inquietação. Nesta parte, veremos como essa estratégia funciona e como aplicá-la sem perder sua postura equilibrada. Hoje, a maior parte das interações acontece nas redes sociais. Restringir a visualização de publicações, silenciar conversas ou até mesmo reduzir a frequência das respostas são atitudes sutis, mas poderosas. Não se trata de desaparecer totalmente, mas de criar barreiras que lembrem a outra pessoa de que o acesso a você não é mais ilimitado. Esse bloqueio parcial mexe diretamente com o hábito de estar sempre informado sobre sua vida. Quando não existe fluxo constante de notícias, o cérebro busca preencher as lacunas. Essa ausência de dados estimula a imaginação, muitas vezes, leva a pessoa a criar hipóteses, nem sempre confortáveis, sobre o que você está fazendo. A curiosidade, nesse caso, se torna um efeito colateral inevitável, pois aquilo que é limitado adquire um valor especial. Em vez de postar de forma previsível ou excessiva, passar a aparecer apenas em momentos pontuais aumenta o impacto de cada aparição. Uma foto em um evento, uma conquista pessoal ou uma atividade inusitada geram muito mais efeito quando não são precedidas por um excesso de exposição. Ao escolher cuidadosamente quando e como se mostrar, você cria um ritmo que mantém o interesse sem se tornar repetitivo. Há ausências que gritam mais alto do que qualquer presença constante. Quando alguém está acostumado a ter acesso frequente a você, de repente, esse acesso é reduzido, o contraste é sentido de forma intensa. É nesse momento que o arrependimento começa a surgir, pois a percepção de perda se torna real. Ao manter essa ausência de forma consistente, você se coloca em uma posição de maior valor e escassez. Há momentos em que a rejeição pode se tornar um ponto de virada. Para quem segue princípios estoicos, a dor não é um fardo a ser carregado indefinidamente, mas um recurso a ser moldado em algo produtivo. Quando se decide converter esse incômodo em ações concretas, a vida ganha ritmo e direção. E isso acaba provocando um efeito inesperado. O outro percebe que, ao invés de cair, você se tornou mais forte. Nesta parte, vamos explorar como transformar a ferida em combustível para uma evolução consistente. A primeira mudança é compreender que a rejeição não define quem você é, mas revela onde ainda pode crescer. Em vez de gastar energia em tentativas de reconciliação ou explicações, essa força é direcionada para objetivos tangíveis. Seja no aprimoramento físico, na expansão profissional ou no aprendizado de novas habilidades, cada passo dado reforça a ideia de que a experiência negativa foi, na verdade, uma oportunidade disfarçada. A disciplina diária é um dos pilares do estoicismo. Ao estabelecer horários para acordar, treinar, estudar e trabalhar, você cria uma estrutura que protege contra recaídas emocionais. Essa organização não só mantém a mente ocupada, mas também constrói uma sensação de controle sobre a própria vida. Pequenos hábitos, quando mantidos com consistência, formam uma base sólida para o equilíbrio emocional e a autoconfiança. Pessoas disciplinadas naturalmente despertam a admiração, mesmo daqueles que se afastaram. Isso ocorre porque a capacidade de manter foco e comprometimento transmite força e estabilidade. Ao mostrar resultados claros, seja na forma física, em conquistas acadêmicas ou em realizações profissionais, você envia uma mensagem silenciosa. Nada é capaz de interromper seu progresso. Essa percepção é, muitas vezes, mais impactante do que qualquer conversa. O verdadeiro poder está em manter-se centrado enquanto tudo ao redor tenta desviar sua atenção. Quando alguém percebe que suas ações negativas não conseguiram destruir seu equilíbrio, surge um misto de respeito e curiosidade. Essa imagem de resiliência é difícil de ignorar e frequentemente desperta a reflexão. Será que eu subestimei essa pessoa? No fim, a disciplina não só reconstrói sua vida, como também altera a forma como você é visto.
Existe algo de profundamente poderoso em uma vida que fala por si, sem que seja necessário um discurso para impressionar. Quando suas ações, conquistas e transformações se tornam evidentes, qualquer tentativa de minimizar seu valor perde força. Essa é uma estratégia estoica que não busca provar nada a ninguém, mas inevitavelmente provoca reflexão em quem um dia te subestimou. Nesta parte, veremos como estruturar essa nova fase para que o impacto seja natural e constante. O ambiente molda o comportamento. Ao se aproximar de pessoas que compartilham metas, valores e atitudes construtivas, você cria uma rede que estimula o crescimento. Novos contatos trazem perspectivas diferentes, oportunidades inesperadas e, principalmente, uma mudança perceptível na sua energia. Para quem observa de fora, essa transição para círculos mais alinhados transmite a sensação de que você está em outro patamar. A mudança não acontece apenas nas relações, mas também nos lugares que você frequenta. Espaços como bibliotecas, academias, eventos culturais e até viagens estratégicas moldam o olhar que os outros têm de você. Essas escolhas reforçam a imagem de alguém que investe no próprio desenvolvimento. Sem alarde, você se posiciona como uma pessoa que busca experiências ricas e construtivas, o que naturalmente desperta curiosidade. Resultados concretos falam mais alto do que qualquer argumento. Um diploma, uma certificação, um projeto concluído ou até mesmo uma mudança física significativa são marcas que não podem ser ignoradas. Essas conquistas não precisam ser exibidas de forma exagerada, basta que existam e sejam percebidas. Elas funcionam como lembretes silenciosos de que o tempo que passou longe foi, na verdade, um período de evolução. Chega um ponto em que não é necessário explicar o que aconteceu, nem justificar escolhas. A forma como você vive, as pessoas com quem se relaciona, os lugares que frequenta e os resultados que alcança se tornam a resposta para qualquer dúvida. A vida, quando bem conduzida, se transforma no argumento mais sólido contra qualquer tentativa de desvalorização. E é nesse momento que o arrependimento no outro se torna inevitável, pois ele enxerga o que perdeu, sem que você precise dizer uma única palavra. Há um impacto peculiar em observar alguém que, mesmo após uma rejeição, não demonstra sofrimento, mas sim uma leveza inesperada. Essa mudança de atmosfera cria um contraste que pode ser desconfortável para quem esperava vê-lo abalado. No estoicismo, essa postura não é fingimento, mas fruto de um controle interno que impede que emoções alheias determinem seu estado. Quando alguém nos afasta, é comum que espere sinais de tristeza ou fragilidade. Ao contrário, quando você apresenta contentamento genuíno, quebra essa expectativa. Essa serenidade transmite a ideia de que sua vida continua plena, mais do que isso, próspera. Esse deslocamento de cenário, do esperado para o inesperado, mexe profundamente com o observador, pois destrói a narrativa que ele havia criado sobre você. A leveza não é a ausência de problemas, mas a habilidade de lidar com eles sem drama. Ao manter a calma e transmitir tranquilidade, você cria uma presença agradável e magnética. Essa imagem contrasta fortemente com a tensão e insegurança que muitas pessoas carregam, tornando-se ainda mais marcante para quem acreditava que você estaria fragilizado. Ser coerente no comportamento é fundamental. Não adianta parecer tranquilo apenas em certos momentos e perder o controle em outros. O treino estoico envolve manter-se equilibrado tanto nas vitórias quanto nas adversidades. Essa estabilidade emocional, quando observada por quem já tentou desestabilizá-lo, torna-se um lembrete constante de que você não é mais vulnerável às mesmas pressões de antes. Quando alguém entende que não tem mais poder para influenciar suas emoções, o impacto psicológico é imediato. A ausência de sofrimento visível cria a sensação de que perdeu algo raro, a capacidade de mexer com você. E, no campo das relações humanas, perceber essa perda é muitas vezes mais doloroso do que qualquer confronto direto. Entre todas as estratégias silenciosas, a paciência talvez seja mais subestimada. No estoicismo, ela não significa esperar de braços cruzados, mas agir no seu próprio tempo, sem se deixar guiar pela pressa ou pelo impulso. Quando alguém que te rejeitou percebe que você segue firme, sem demonstrar urgência ou carência, o efeito é perturbador. A ausência de pressa cria um espaço onde a curiosidade e o arrependimento podem crescer lentamente, até se tornarem inevitáveis. Muitas vezes, o erro está em querer resultados rápidos, seja um retorno,
uma explicação ou uma reconciliação. O estoico entende que o tempo é um aliado, não um inimigo. Ao seguir sua rotina normalmente, sem buscar contato, você demonstra que não depende da outra pessoa para seguir em frente. Essa atitude transmite segurança e independência, elementos que aumentam seu valor aos olhos de quem observa. O ser humano tem uma tendência natural a revisitar o que já fez parte de sua vida. Quando você se mantém distante e constante, a probabilidade de o outro sentir vontade de saber como você está aumenta. E essa curiosidade, quando não é satisfeita de imediato, tende a se intensificar com o tempo, tornando o retorno quase inevitável, seja por mensagem, rede social ou por um encontro inesperado. A chave da paciência está na consistência. Não basta desaparecer por alguns dias, se depois ceder à vontade de se aproximar. É preciso manter o ritmo, continuar investindo em si mesmo e permitir que o tempo faça seu trabalho. Essa constância envia a mensagem de que sua vida não gira em torno do outro, e que qualquer reencontro será uma consequência, não um objetivo. O arrependimento raramente surge de forma imediata. Ele é cultivado. Ao não interromper o processo com atitudes precipitadas, você deixa que o silêncio se torne um espelho para outra pessoa, refletindo o que ela perdeu. Esse espaço de tempo dá lugar a lembranças, comparações e percepções que não existiriam se você estivesse presente demais. No final, é o tempo, aliado à sua firmeza, que conclui o trabalho. Poucas coisas causam tanto impacto quanto não saber ao certo o que esperar de alguém. No estoicismo, essa imprevisibilidade não é fruto de impulsos aleatórios, mas de uma presença controlada, que mantém os outros atentos e curiosos. Quando quem te rejeitou percebe que não consegue prever suas ações, horários ou comportamentos, um efeito psicológico poderoso começa a agir. A necessidade constante de observar, para tentar entender seus próximos passos. Nesta parte, veremos como cultivar essa aura estratégica de mistério. A rotina excessivamente previsível é fácil de ser lida e ignorada. Alterar certos hábitos, mudar horários, frequentar novos lugares ou até trocar de círculos sociais faz com que a outra pessoa perca as âncoras que usava para saber sobre sua vida. Essas mudanças estratégicas provocam um desconforto sutil, pois quebram a sensação de controle que o outro possuía sobre sua percepção de você. Não é necessário transformar toda a sua vida de forma radical. Detalhes já são suficientes. Uma mudança de aparência, um novo interesse, uma habilidade inesperada. Tudo isso cria pequenos choques na imagem que tinham de você. Cada alteração gera perguntas silenciosas. Por que ele? Fez isso. O que mais mudou? Esse processo mantém viva a atenção, consequentemente, o interesse. O erro de muitos é tentar se mostrar de forma exagerada para chamar atenção. O estoico prefere que as descobertas sejam graduais, como se cada aparição fosse uma nova peça de um quebra-cabeça. Ao evitar ações previsíveis e falas repetitivas, você cria uma narrativa viva, onde cada passo é intrigante e difícil de decifrar. A imprevisibilidade verdadeira não exige esforço constante. Ela nasce de uma vida que está sempre evoluindo. Ao investir em aprendizado, novas experiências e ambientes diferentes, você naturalmente mantém a atenção sem precisar de encenações. Quem observa percebe que há sempre algo novo surgindo, e essa renovação contínua impede que a imagem de você se torne estática ou esquecida. A presença, quando usada com intenção, pode ser mais impactante que qualquer palavra. No estoicismo, estar presente não significa se expor o tempo todo, mas sim escolher momentos e contextos onde sua aparição terá o máximo de efeito. Para quem um dia te rejeitou, ver você de forma pontual e marcante desperta lembranças e sensações que talvez já estivessem adormecidas. Nesta parte, exploraremos como transformar a sua presença em um recurso estratégico. O valor de uma aparição depende do contexto. Estar presente em ocasiões inesperadas, mas significativas, aumenta o peso do encontro. Isso pode acontecer em um evento social, em um lugar que você sabe que a outra pessoa frequenta ou até mesmo em redes sociais, ao publicar algo em um momento-chave. A escolha do momento certo faz com que sua imagem se destaque e permaneça na memória. O acaso, quando bem orquestrado, pode gerar mais impacto do que encontros marcados. Passar por lugares estratégicos, participar de eventos em comum ou compartilhar ambientes semelhantes aumenta as chances de cruzar caminhos de forma aparentemente natural. Esse tipo de contato breve reacende memórias,
e muitas vezes traz de volta sensações ligadas ao passado. Uma presença curta, porém marcante, costuma ser mais poderosa do que uma longa exposição. Cumprimentar de forma cordial, trocar poucas palavras e seguir seu caminho deixa um rastro de curiosidade. O outro não tem tempo para se acostumar novamente à sua companhia, e essa falta de completude faz com que a lembrança do encontro persista por mais tempo. A presença calculada só é eficaz quando seguida de um novo afastamento. Após o momento de contato, desaparecer novamente cria um ciclo de expectativa e ausência. Isso mantém viva a tensão emocional e reforça a imagem de alguém que não está sempre disponível, preservando o valor de cada aparição futura. Há um tipo de força que não precisa ser declarada, apenas percebida. No estoicismo, manter o controle das próprias emoções diante de quem tentou te ferir não é apenas autocontrole, mas também uma demonstração silenciosa de superioridade. Essa postura não tem relação com arrogância. É uma presença firme que, inevitavelmente, desestabiliza quem esperava te ver inseguro ou fragilizado. Uma das maneiras mais eficazes de transmitir segurança é tratar a outra pessoa de forma neutra, como se o passado não tivesse peso sobre suas interações. Esse comportamento demonstra maturidade e domínio sobre suas próprias reações, impedindo que o outro perceba qualquer brecha emocional. O simples ato de seguir normalmente, sem forçar proximidade, nem afastamento hostil, já comunica estabilidade. Provocações sutis são comuns quando alguém tenta testar seus limites. O estoico não oferece combustível para esses testes. Ignorar comentários maldosos ou insinuações é uma forma de mostrar que sua atenção é seletiva e não se perde com estímulos vazios. Ao não reagir, você deixa claro que não está no mesmo campo de jogo emocional que o outro. Segurança verdadeira é percebida no tom de voz, no olhar e na postura, não na necessidade de se afirmar. Ser firme e respeitoso ao mesmo tempo gera um contraste que incomoda quem esperava resistência ou fragilidade. Essa tranquilidade constante transmite que sua autoestima não depende da aprovação alheia. Quando uma pessoa entende que sua validação não é necessária para o outro, uma inversão acontece. O interesse tende a crescer. Essa independência emocional tem um efeito magnético, pois desperta a curiosidade sobre o que mantém você tão estável. O encanto está justamente em mostrar, de forma natural, que você vive bem com ou sem a presença daquele que um dia se afastou. Mudanças internas são poderosas, mas quando se refletem na aparência, ganham uma força ainda maior. No estoicismo, a transformação externa não é um capricho, mas um símbolo visível da renovação interior. Quem um dia te rejeitou tende a perceber esses sinais rapidamente, e essa percepção visual pode ser mais impactante do que qualquer discurso. Nem sempre é necessário transformar tudo de forma radical para causar efeito. Pequenas mudanças, quando bem planejadas, despertam curiosidade e levam o outro a notar que algo está diferente, mesmo sem identificar exatamente o que. Pode ser um corte de cabelo, uma nova maneira de se vestir ou o uso de cores que antes não faziam parte do seu estilo. O ponto-chave está em transmitir evolução, sem parecer que a mudança foi feita apenas para impressionar alguém. Essas alterações graduais indicam que você está investindo em si mesmo, e esse investimento é percebido mesmo de longe. Uma mudança mais visível, como renovar o guarda-roupa, adotar um estilo mais sofisticado ou até ajustar a postura corporal, envia uma mensagem clara de amadurecimento. A imagem física é a primeira coisa que as pessoas percebem, e quando ela reflete autoconfiança, cria uma impressão difícil de ignorar. O estoicismo ensina que o corpo e a mente estão conectados. Ao cuidar da aparência de forma consciente, você também fortalece a percepção interna de valor próprio. Para quem observa, essa evolução física é um lembrete constante de que você não ficou preso ao passado. Além de mudanças evidentes, há detalhes que revelam cuidado e renovação. Uma pele mais saudável, roupas mais alinhadas, acessórios discretos, mas marcantes. Esses elementos funcionam como pistas que indicam uma nova fase da sua vida. Quem te rejeitou pode não comentar diretamente, mas esses sinais ficam gravados na memória. No contexto social, essas pequenas marcas de transformação passam a mensagem de que você está evoluindo em todos os aspectos. E isso, por si só, é um gatilho para despertar atenção, muitas vezes, arrependimento. O impacto não acontece apenas em quem observa, mas também em você.
Ao se olhar no espelho e perceber melhorias, seu comportamento muda. A forma como caminha, fala e interage se torna mais firme. Essa nova postura influencia diretamente a maneira como os outros te percebem. Para quem te ignorou ou subestimou, essa mudança visual cria um contraste inevitável entre a imagem antiga e a atual, reforçando a ideia de que o tempo que passou longe foi, na verdade, um período de crescimento. Essa percepção visual, aliada à evolução interna, se transforma em um lembrete constante de que a decisão de se afastar pode ter sido um erro. O afastamento, quando visto pela ótica estoica, não é uma fuga nem um gesto de orgulho, mas sim um ato de preservação. Ele comunica silenciosamente que sua paz e dignidade estão acima de qualquer situação que possa comprometer seu equilíbrio. Para quem um dia te rejeitou, essa retirada estratégica tem um efeito profundo. Mostra que você não está disposto a permanecer em um ambiente onde não é valorizado. O estoicismo ensina que devemos proteger nosso mundo interno daquilo que ameaça nossa tranquilidade. Afastar-se de quem te ignorou não significa desistir ou alimentar rancor. Significa reconhecer que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada. Essa retirada não é apenas física, mas também emocional. Você deixa de se expor a interações que drenam suas forças e abre espaço para experiências mais construtivas. Com o tempo, essa decisão revela sua maturidade e firmeza de caráter. Existe um magnetismo natural em quem mantém padrões altos para si mesmo. Quando você demonstra, por ações e não apenas palavras, que não aceita menos do que merece, desperta admiração até em quem tentou te diminuir. O respeito próprio afasta relações nocivas e, paradoxalmente, atrai novamente quem antes não valorizava sua presença. Essa postura transmite a mensagem de que você não está disponível a qualquer custo, e isso aumenta seu valor aos olhos dos outros. Indiferença é simplesmente não se importar. Maturidade é se importar de forma seletiva. O distanciamento estoico é consciente e calculado. Você escolhe não reagir, não por frieza, mas porque entende que certas situações não merecem resposta. Essa diferença é percebida por quem te observa. Enquanto a indiferença pode ser interpretada como desinteresse superficial, a maturidade no afastamento revela autocontrole e clareza de prioridades. A ausência cria espaço para reflexão. Quem está acostumado a ter seu tempo, sua atenção e seu afeto disponíveis, percebe a falta quando eles deixam de existir. No silêncio e na distância, o outro começa a comparar o que tinha com o que ficou. E muitas vezes essa comparação desperta arrependimento. Quando você mantém essa ausência sem quebrar o próprio equilíbrio, transforma o distanciamento em uma lição silenciosa sobre o valor que possui. Em um mundo onde todos tentam se mostrar o tempo todo, o estoicismo nos lembra que a verdadeira força está na moderação. Mostrar menos, falar menos e expor menos cria um efeito curioso. Aumenta o valor daquilo que é revelado. Para quem um dia te rejeitou ou ignorou, essa escassez controlada de informações provoca curiosidade, desconforto, muitas vezes, arrependimento. Nem tudo precisa ser compartilhado, e nem todos merecem acesso às mesmas partes da sua vida. Ao escolher criteriosamente o que publicar, contar ou expor, você mantém controle sobre sua narrativa. Isso significa que as informações que chegam ao outro são sempre filtradas, se significativas. Essa seleção estratégica impede que sua rotina se torne previsível e preserva um certo mistério que mantém a atenção focada. O mistério não é sobre inventar histórias, mas sobre permitir que as lacunas falem por si. Ao deixar perguntas sem respostas e acontecimentos sem explicações completas, você estimula a imaginação de quem observa. No caso de alguém que já esteve próximo, esse vazio de informações é ainda mais incômodo, pois contrasta com a familiaridade que a pessoa tinha antes. Essa incerteza pode levar à busca ativa por pistas e sinais sobre sua vida atual. O excesso de exposição cria um padrão fácil de ser identificado. Quando você quebra esse padrão, passa a ser difícil prever seus movimentos. Isso vale tanto para redes sociais quanto para interações presenciais. Um comportamento menos previsível torna cada aparição ou publicação mais significativa, porque o outro nunca sabe quando ou como irá te ver novamente. Essa imprevisibilidade mantém viva a atenção. Paradoxalmente, mostrar menos pode fazer com que as pessoas prestem mais atenção. O ser humano valoriza aquilo que é raro e difícil de acessar. Ao adotar o menos é mais, você cria uma presença seletiva e estratégica,
que não se desgasta com excesso de exposição. Para quem te rejeitou, essa nova postura contrasta com o passado e cria um peso emocional. A sensação de que talvez tenha perdido acesso a algo que agora é muito mais valioso. O desapego, no estoicismo, não significa frieza nem falta de interesse pela vida, mas sim a capacidade de viver plenamente sem depender de resultados ou pessoas específicas. É um estado onde sua paz não está condicionada à presença ou ausência de alguém. Para quem um dia te rejeitou, perceber que você seguiu em frente de forma genuína é um golpe silencioso, pois mostra que a influência dele sobre você deixou de existir. Nesta parte, vamos entender como cultivar esse desapego e por que ele é tão poderoso. O desejo de controlar resultados é uma armadilha emocional. Quando você deixa de tentar conduzir cada passo, abre espaço para que as coisas aconteçam de forma natural. Esse afastamento do controle transmite liberdade, e liberdade é atraente. Ao mostrar que não está tentando manipular o retorno de ninguém, você provoca um efeito contrário. Desperta curiosidade e interesse em quem percebe que não é mais o centro das suas decisões. O desapego real acontece quando você para de viver em função do que o outro fará ou deixará de fazer. Isso significa investir energia em seus próprios projetos, manter hábitos saudáveis e buscar experiências que tenham valor por si mesmas. Quando a vida é conduzida dessa maneira, o outro entende que você não está em pausa aguardando a volta dele. Essa independência é marcante, muitas vezes, difícil de aceitar para quem acreditava ter um espaço permanente em sua atenção. Seguir em frente de forma genuína tem um efeito magnético, porque transmite maturidade e autossuficiência. Essa postura se torna ainda mais impactante quando não há sinais de amargura ou ressentimento. Ao contrário, sua energia é direcionada para a evolução e bem-estar. Essa imagem positiva, aliada à ausência de necessidade, cria um contraste que pode despertar no outro uma mistura de admiração e arrependimento. Quando você deixa de reagir a tentativas de manipulação ou provocação, atinge um nível de imunidade emocional difícil de quebrar. Esse estado mostra que o vínculo emocional que antes existia foi redefinido. Você não está mais sujeito aos mesmos altos e baixos que o outro podia causar. Para quem te rejeitou, perceber essa mudança é um lembrete constante de que perdeu não apenas uma conexão, mas também a influência que tinha sobre você. A vitória mais marcante não é aquela acompanhada de aplausos ou declarações grandiosas, mas sim a que se manifesta de forma tranquila, na rotina, no modo como você vive. No estoicismo, esse triunfo silencioso representa o ápice do autocontrole. Você não busca provar nada para ninguém, mas o simples fato de continuar evoluindo se torna uma resposta incontestável. Para quem um dia te rejeitou, ver essa transformação sem alarde é, muitas vezes, mais impactante do que qualquer tentativa direta de mostrar mudança. Quando suas ações e conquistas falam por si, não é necessário explicar ou justificar nada. Resultados concretos, melhorias na saúde, avanços na carreira, estabilidade emocional, se tornam sinais visíveis de que você seguiu em frente. Ao não verbalizar constantemente suas vitórias, você aumenta o peso delas, pois quem observa percebe que não se trata de uma encenação, mas de um progresso real. Uma das maiores libertações emocionais é perceber que a aprovação alheia não é essencial. Ao viver bem sem buscar reconhecimento, você demonstra que sua motivação é interna e que suas escolhas não dependem do olhar do outro. Para quem te ignorou, essa postura transmite um recado claro. O tempo que passou distante não impediu, e nem poderia impedir, seu avanço. O desejo de vingança prende a pessoa no passado. O estoico entende que seguir em frente com serenidade é, por si só, a melhor forma de mostrar força. Ao não alimentar ressentimentos, você preserva sua energia para construir o que realmente importa. Esse comportamento desarma expectativas negativas e reforça a imagem de alguém centrado, que não se deixa levar por impulsos destrutivos. Superar não é esquecer, mas transformar a experiência em parte do próprio crescimento. Quando o outro percebe que você não apenas sobreviveu à rejeição, mas também floresceu, o peso dessa constatação é profundo. Essa vitória silenciosa, livre de teatralidade, deixa uma marca duradoura. A certeza de que, apesar de tudo, você se tornou uma versão melhor de si mesmo. Há um tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de significados. Ele carrega peso,
causa incômodo e deixa rastros profundos na mente de quem o sente. No estoicismo, o silêncio não é sinal de submissão ou fraqueza, mas um recurso calculado para transmitir força e controle. Quando alguém que te rejeitou se depara com esse silêncio, a ausência de respostas pode falar mais alto do que qualquer discussão. Palavras podem ser manipuladas, mas o silêncio é difícil de distorcer. Ao optar por não responder de imediato, você quebra o ritmo da comunicação e cria um espaço onde o outro é obrigado a refletir. Esse intervalo não é passividade, mas sim uma escolha consciente que retira o controle da situação das mãos alheias. É como colocar um espelho diante da pessoa. Ela passa a ouvir apenas o eco de suas próprias ações. Essa pausa calculada transmite maturidade e sinaliza que você não será conduzido por impulsos. Quando o contato é interrompido ou reduzido, o cérebro começa a buscar informações para preencher o vazio. No caso de alguém que já teve acesso à sua presença, esse espaço silencioso faz com que memórias antigas comecem a surgir. Momentos, conversas, sensações. Essas lembranças vêm carregadas de comparações inevitáveis entre o que era antes e o que existe agora. Muitas vezes, é nesse silêncio que a saudade começa a nascer, pois a falta de contato amplifica o que já foi vivido. A mente humana tende a querer fechamento para todas as situações. Quando você não oferece explicações, o outro é forçado a lidar com incertezas. Esse desconforto é um terreno fértil para questionamentos internos. Será que exagerei? Será que perdi algo importante? O que ele está fazendo agora? Essa ausência de respostas quebra o controle que a pessoa imaginava ter sobre você e cria uma tensão emocional difícil de dissipar. Curiosamente, o silêncio não apaga sua presença, ele a intensifica. Ao não se manifestar, você se torna um pensamento recorrente, uma dúvida constante. Isso porque o silêncio controlado não é esquecimento, mas sim uma forma de estar presente de maneira invisível. É a lembrança que aparece sem ser chamada, o nome que surge em conversas alheias, a imagem que volta à mente nos momentos mais inesperados. No fim, esse tipo de presença silenciosa é muito mais duradoura do que qualquer interação forçada. Ser inesquecível não significa estar presente o tempo todo, mas sim deixar marcas tão profundas que, mesmo na ausência, sua imagem continue viva na mente do outro. No estoicismo, isso não é alcançado por esforço desesperado, mas pela forma como você vive, interage e constrói seu próprio valor. Quando quem te rejeitou se depara com lembranças positivas e consistentes sobre você, percebe que não é tão simples apagar a presença que um dia fez parte de sua vida. Nesta parte, vamos entender como essa arte funciona e como aplicá-la de forma estratégica. Momentos autênticos e genuínos tendem a ficar gravados de forma mais intensa do que qualquer demonstração forçada. Quando você compartilha experiências únicas, risadas sinceras ou conversas profundas, cria memórias que o tempo dificilmente apaga. O segredo está em não tentar fabricá-las para impressionar, mas sim vivê-las de forma verdadeira. Essas lembranças, no futuro, funcionam como âncoras emocionais que mantêm sua imagem viva na mente do outro, mesmo quando o contato é inexistente. Muitas vezes, não é o que você fez de grandioso que será lembrado, mas sim detalhes sutis que carregam significado. Um olhar no momento certo, uma palavra que trouxe conforto, um apoio dado quando ninguém mais estava por perto. Esses pequenos gestos têm o poder de marcar, porque mostram atenção e conexão genuína. Quem um dia recebeu esse tipo de cuidado dificilmente esquece a sensação associada a ele. A constância é o que transforma bons momentos em uma reputação sólida. Ser alguém que mantém coerência no comportamento, que trata os outros com respeito e que não se perde em excessos emocionais cria uma imagem forte e confiável. Essa regularidade positiva, quando comparada com atitudes instáveis de outras pessoas, destaca você de forma natural. No estoicismo, esse equilíbrio constante é uma das chaves para se tornar uma referência na memória alheia. Estar sempre no centro das atenções não é necessário para ser lembrado. Às vezes, é mais eficaz deixar sinais discretos de sua presença. Isso pode ser feito através de uma publicação inspiradora, uma mudança sutil percebida por terceiros, ou até mesmo pela forma como você aparece de vez em quando em contextos inesperados. Esses rastros funcionam como lembretes silenciosos que mantêm viva a curiosidade e o interesse. O segredo está em não saturar, mas alimentar aos poucos a lembrança que o outro tem de você. A ausência, quando usada com intenção,
não é sinônimo de esquecimento. No estoicismo, ela pode se tornar uma forma de presença contínua, ocupando espaço na mente do outro mesmo sem qualquer interação. Para quem um dia te rejeitou, essa presença invisível é desconfortável, pois surge de forma inesperada e persiste silenciosamente. Quando a convivência é interrompida, muitos acreditam que o vínculo se desfaz rapidamente. No entanto, se a relação deixou marcas positivas, a ausência pode intensificar o valor dessas lembranças. Estar longe, mas manter uma vida que inspira curiosidade, faz com que o outro pense em você sem precisar de contato direto. Essa lembrança constante não depende de mensagens ou encontros, mas sim da memória afetiva que você deixou para trás. A conexão invisível é aquela que não precisa de conversas para existir. Ela se mantém por meio de símbolos, referências e lembranças que surgem no cotidiano do outro. Pode ser uma música, um lugar, um aroma ou até um hábito que você compartilhou e que agora ecoa na vida da pessoa. Essa presença silenciosa se infiltra nos momentos mais inesperados, criando uma sensação de proximidade mesmo com a distância física. As interações que tivemos no passado criam ecos que continuam reverberando com o tempo. Um conselho que fez sentido, uma piada interna, um momento de apoio. Tudo isso volta à mente em situações semelhantes. O mais interessante é que esses ecos muitas vezes surgem quando o outro está em silêncio ou sozinho, reforçando a ligação emocional que ainda existe, mesmo que não haja mais contato. A distância pode transformar a curiosidade em um impulso constante. Sem informações atualizadas, a mente começa a preencher os espaços vazios com suposições, e nem sempre essas suposições são confortáveis para quem se afastou. O desconhecido sobre sua vida, somado às lembranças do que foi vivido, mantém o interesse vivo. No fim, a ausência deixa de ser um vazio e se torna uma presença marcante, difícil de apagar. No estoicismo, não existe urgência em provar nada para ninguém. A reconstrução pessoal não precisa ser rápida. Na verdade, é justamente a ausência de pressa que torna o processo mais sólido e duradouro. Para quem um dia te rejeitou, ver essa evolução lenta e consistente é desconfortável, pois cada mudança se torna um lembrete silencioso de que você está crescendo, enquanto o tempo segue avançando. Mudanças feitas de forma apressada costumam ser frágeis e passageiras. Já o progresso gradual é construído sobre bases firmes, que resistem ao tempo. Quando você adota o hábito de melhorar um pouco a cada dia, sem buscar resultados instantâneos, transmite estabilidade e determinação. Aos olhos de quem observa, essa transformação constante e lenta cria um efeito acumulativo que desperta respeito. Muitas vezes, arrependimento silencioso. Antes de alcançar grandes conquistas, é essencial preparar o terreno. Isso envolve cuidar da saúde física, desenvolver habilidades, fortalecer a mente e organizar as finanças. Cada um desses aspectos cria uma estrutura que sustenta sua nova versão. Quando a base está bem construída, nada a derruba facilmente. E para quem já subestimou você, perceber essa consistência é perceber também que não existe mais espaço para fragilidades antigas. O tempo é um aliado poderoso na construção da imagem que você deseja transmitir. Mudanças visíveis na postura, no olhar, na forma de falar e até no estilo pessoal surgem naturalmente quando você se dedica à evolução contínua. Aos poucos, sua presença passa a carregar mais confiança e segurança, e o contraste com quem você era antes se torna cada vez mais evidente. Essa lapidação lenta tem um impacto mais profundo do que uma transformação repentina. A paciência é um dos maiores testes para quem decide se reconstruir. É preciso aceitar que os resultados não serão imediatos, mas compreender que cada pequeno avanço faz parte de um quadro maior. Enquanto você mantém o foco e não se deixa abalar por comparações ou pressões externas, transmite maturidade e equilíbrio. Quem observa percebe que sua evolução não é superficial, mas sim um reflexo de um trabalho interno consistente. E isso é impossível de ignorar. Existem comportamentos que falam mais alto do que qualquer palavra, e no estoicismo a postura é uma das formas mais poderosas de comunicação silenciosa. Para quem te rejeitou, perceber que sua presença transmite segurança, confiança e firmeza pode gerar um desconforto profundo, pois quebra a imagem que tinham de você no passado. Nesta parte, veremos como a postura, física e emocional, pode se transformar em um recurso estratégico para provocar arrependimento sem precisar de confrontos.
O olhar é um reflexo direto do estado interno. Manter os olhos firmes, sem desviar ou demonstrar insegurança, transmite confiança e estabilidade. Não se trata de encarar com arrogância, mas de mostrar que você se mantém centrado, independentemente da situação. Esse tipo de contato visual, quando acontece, desperta no outro a percepção de que você está em um lugar emocional mais elevado e que não é mais facilmente abalado. A confiança muda a maneira como você se posiciona em qualquer interação. O tom de voz se torna mais firme, os gestos mais controlados e a linguagem corporal mais coerente. Esse alinhamento entre o que você transmite e o que você sente cria uma presença marcante. Para quem antes via fragilidade, essa nova postura causa impacto imediato, pois altera completamente o equilíbrio de poder nas interações. A forma como você se mantém em pé, senta ou se move comunica muito mais do que você imagina. Ombros abertos, coluna ereta e movimentos seguros demonstram autoconfiança. Pequenos ajustes no corpo podem transformar a forma como você é percebido, sem que seja necessário dizer nada. Essa postura física, somada ao controle emocional, reforça a mensagem de que você é alguém que sabe seu valor. A postura não é apenas sobre o momento presente, mas sobre o que fica gravado na memória do outro. Ao encontrar você e perceber essa firmeza, a imagem antiga que tinham começa a se desfazer. Mesmo após o encontro, essa lembrança persiste, gerando comparações inevitáveis entre quem você era e quem se tornou. Esse contraste, por si só, já é suficiente para plantar a semente do arrependimento. No estoicismo, não é necessário revisitar constantemente o que já passou para provar algo. Muitas vezes, o simples contraste entre o ontem e o hoje já é suficiente para causar impacto. Quando quem te rejeitou compara, mesmo que inconscientemente, a sua versão atual com a de antes, essa percepção pode ser mais forte do que qualquer argumento. A mente humana funciona por contraste. Ao lembrar de momentos vividos com você e comparar com a pessoa que você é agora, o outro cria um panorama claro da sua evolução. Essa comparação pode ser desconfortável quando percebe que a mudança foi para melhor e que talvez tenha subestimado seu valor no passado. O segredo é não tentar provocar diretamente essa reflexão. Ela acontece sozinha. Revisitar antigas conversas ou situações para se justificar ou explicar mudanças pode diluir o impacto da sua evolução. O estoicismo ensina que não é preciso reforçar o passado para validar o presente. Ao se recusar a reviver velhas histórias, você mostra que está focado no agora, e que não depende do reconhecimento alheio para seguir. Essa postura deixa o outro com mais espaço para refletir por conta própria sobre o que perdeu. Ao não explicar cada passo da sua mudança, você cria um espaço para que o outro complete a narrativa com as próprias suposições. Esse preenchimento, muitas vezes, é mais intenso do que qualquer explicação direta, pois vem carregado de interpretações pessoais e emoções antigas. Quando as conclusões partem da própria pessoa, o impacto emocional tende a ser muito maior e mais duradouro. Certas memórias carregam um peso que o tempo não apaga. Lugares frequentados juntos, músicas, cheiros, pequenas rotinas, tudo isso pode funcionar como gatilhos que trazem sua presença de volta à mente do outro. E quando essa lembrança se mistura à percepção de que você evoluiu, o efeito é duplo. Saudade e arrependimento se encontram, gerando uma sensação que dificilmente pode ser ignorada. No estoicismo, somos responsáveis pela forma como conduzimos nossa própria história. E, muitas vezes, a melhor forma de provocar impacto em quem nos rejeitou é reescrever a percepção que essa pessoa tem sobre nós. Isso não significa inventar uma vida diferente, mas sim mostrar, por meio de ações reais e consistentes, que você é muito mais do que a versão que ficou na memória dela. A maneira como você se apresenta hoje é o que molda a narrativa que as pessoas contam sobre você. Isso inclui sua postura, as palavras que usa, os ambientes que frequenta e até as causas que apoia. Ao alinhar esses elementos com a versão de si mesmo que deseja transmitir, você redefine sua imagem de forma silenciosa, mas perceptível. Quem te rejeitou começa a perceber que a pessoa que conhecia já não existe, e que a nova versão é mais forte e segura. Não temos controle sobre tudo que dizem a nosso respeito, mas podemos influenciar a narrativa por meio das impressões que deixamos. Suas ações, escolhas e interações constroem uma imagem que se espalha naturalmente. Ao manter coerência e clareza em quem você é hoje, você direciona essa narrativa para algo positivo e respeitável. Aos poucos,
A história antiga perde força e é substituída por uma nova, mais alinhada com a sua evolução. Uma das formas mais eficazes de mudar a percepção de alguém é mostrar facetas que ela nunca conheceu. Pode ser um talento que você desenvolveu, um interesse novo ou uma conquista significativa. Essas mudanças quebram expectativas e ampliam a forma como o outro te enxerga. O elemento surpresa aqui é fundamental. Quanto mais autêntica e inesperada for essa nova versão, maior será o impacto causado. A mudança de narrativa não é feita de forma apressada, mas construída em pequenos momentos que, somados, criam uma nova imagem. Participar de eventos diferentes, aparecer em contextos mais elevados ou se envolver em projetos significativos reforça essa transformação. Quem te rejeitou acaba sendo exposto a essa nova realidade por terceiros, redes sociais ou encontros casuais. E isso altera, pouco a pouco, o que acreditava saber sobre você. Existe um tipo de presença que não vem de esforço para impressionar, mas do ato genuíno de se reencontrar. No estoicismo, essa redescoberta é fruto de olhar para dentro, entender suas forças e investir nelas. Para quem um dia te rejeitou, ver você brilhar a partir desse autoconhecimento é um lembrete constante de que, apesar da ausência, você se tornou alguém ainda mais completo. A redescoberta começa quando você decide explorar novas áreas da sua vida, sem a intenção de provar nada a ninguém. Isso pode incluir aprender habilidades, experimentar hobbies, viajar para novos lugares ou simplesmente passar mais tempo consigo mesmo. Essa busca genuína cria uma energia diferente, perceptível para todos ao seu redor. O encanto está no fato de que essa transformação não foi feita para chamar atenção, mas para nutrir sua própria essência. O processo de se redescobrir inevitavelmente revela talentos e habilidades que antes estavam adormecidos. Pode ser um dom artístico, uma aptidão para a liderança, ou até uma habilidade física que você nunca explorou. Ao desenvolver essas novas capacidades, você não apenas amplia suas possibilidades, como também reescreve a forma como é percebido. Para quem te rejeitou, essa descoberta pode gerar surpresa e até um certo arrependimento por não ter visto esse potencial antes. Conquistas, grandes ou pequenas, funcionam como marcas que definem quem você é. Ao acumular vitórias, você cria uma assinatura pessoal que o diferencia dos demais. Essas realizações não precisam ser exibidas com ostentação. Basta que existam e que sejam notadas naturalmente. Esse acúmulo de resultados é uma prova silenciosa de que você está crescendo e avançando, independentemente de quem esteja ou não acompanhando seu caminho. O maior combustível para continuar crescendo é reconhecer a distância entre quem você era e quem se tornou. Quando você se inspira na própria trajetória, a motivação se torna interna e constante. Esse brilho autêntico atrai a atenção de forma natural, sem necessidade de esforço forçado. Para quem te rejeitou, é impossível não notar a diferença, e mais difícil ainda não refletir sobre o que foi perdido no momento em que decidiu se afastar. Nem sempre o crescimento pessoal se revela em gestos grandiosos ou transformações radicais. Muitas vezes, o que realmente comunica a evolução são mudanças quase imperceptíveis para quem está distante, mas que carregam um peso imenso para quem as nota. No estoicismo, a verdadeira prosperidade não é proclamada, mas sentida. É um estado em que cada ação, cada escolha e cada hábito refletem que sua vida está se fortalecendo. E, para quem um dia te rejeitou, esses sinais discretos se tornam incômodos lembretes de que, mesmo sem alarde, você está melhor do que antes. O avanço consistente se manifesta nos aspectos mais simples do dia a dia. Talvez seja a forma como você acorda mais cedo, cumpre compromissos, cuida da alimentação ou mantém a postura ereta sem perceber. São marcas visíveis no corpo e no comportamento. Uma pele mais saudável, um sorriso mais espontâneo, um olhar que transmite confiança. Esses detalhes não pedem atenção, mas a atraem naturalmente. Para quem acompanha de longe, cada pequeno sinal se soma, construindo a imagem de alguém que está em pleno crescimento, mesmo que o processo não seja exibido de forma explícita. Mesmo sem contato direto, as transformações chegam até o outro. Um comentário de um conhecido, uma foto compartilhada, uma atualização de trabalho ou até a simples menção de uma nova atividade pode despertar curiosidade. O ser humano é naturalmente atento às mudanças, especialmente quando se trata de alguém com quem já teve um vínculo. E,
Quanto mais essa percepção vem por canais indiretos, maior é o impacto, porque ela não parece ensaiada nem forçada. É resultado de um estilo de vida que está se fortalecendo por si só. A prosperidade pessoal gera uma energia difícil de ignorar. Ela não é barulhenta, nem artificial. É tranquila, constante e firme. Está presente na forma como você conversa, escuta, se movimenta e até no modo como lida com imprevistos. Essa energia transmite segurança e maturidade, atributos que despertam um interesse genuíno. Para quem te rejeitou, perceber que você carrega essa força leve, que não depende de ninguém para existir, pode ser desconcertante. Afinal, ela quebra a ideia de que sua felicidade estava ligada à presença dessa pessoa na sua vida. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em permitir que os resultados falem por si. Não é necessário postar cada conquista ou contar cada detalhe para provar que sua vida está florescendo. Quando o progresso é percebido de maneira espontânea, sem que você tente impô-lo, ele ganha muito mais peso. Essa percepção silenciosa, vinda do próprio observador, é mais marcante do que qualquer discurso. É nesse momento que o outro entende que, mesmo sem buscar sua atenção, você conseguiu chamar a atenção. E não há como voltar no tempo para recuperar o lugar que perdeu. No estoicismo, a serenidade não é a ausência de emoções, mas domínio sobre elas. É a capacidade de manter a calma mesmo quando alguém tenta provocar, testar ou desestabilizar. Essa tranquilidade, quando genuína, se torna um poder silencioso, capaz de desmontar qualquer barreira emocional que o outro tenha erguido. Para quem te rejeitou, encontrar você sereno, confiante e imperturbável pode ser mais desconfortável do que qualquer resposta agressiva, porque essa postura quebra o jogo de poder e mostra que você não está mais no mesmo campo emocional de antes. Muitas pessoas esperam que, após uma rejeição, você reaja com ressentimento, frieza ou explosões emocionais. Quando isso não acontece, em vez disso, você responde com calma e controle, cria um contraste que pega o outro de surpresa. Essa reação inesperada quebra o roteiro mental que a pessoa tinha preparado e a força a rever sua percepção sobre você. É um lembrete silencioso de que sua estabilidade não está à mercê das atitudes dela. As provocações, quando respondidas com ironia afetuosa ou neutralidade, perdem o poder de ferir. Isso não significa tolerar desrespeito, mas sim escolher não entregar sua energia para situações que não valem a pena. No estoicismo, essa escolha consciente é um sinal de força. Quem observa percebe que você não reage por impulso, e essa seletividade torna impossível manipular suas emoções como antes. A serenidade cria um tipo de presença magnética. É perceptível na sua postura, no tom de voz, na cadência das palavras, e na forma como você ocupa o espaço. Essa calma transmite segurança e confiança, o que atrai atenção sem esforço. Para quem te rejeitou, esse magnetismo é difícil de ignorar, porque vem acompanhado da constatação de que você está mais seguro de si. E isso, inevitavelmente, provoca comparações com a versão anterior que conheciam. O controle físico do corpo influencia diretamente a percepção que os outros têm de você. Respirar de forma ritmada e manter o tom de voz estável demonstra equilíbrio interno, mesmo em situações tensas. Isso evita que você se deixe levar pela pressa, pelo nervosismo ou pela necessidade de se justificar. Para o outro, é como se cada interação fosse calculada, sem espaço para fragilidades expostas. Essa autocontenção é um lembrete constante de que, emocionalmente, você está em um lugar muito mais elevado do que antes. Certos reencontros carregam um peso que vai além das palavras. Eles condensam lembranças, percepções e contrastes entre o passado e o presente. No estoicismo, o objetivo não é criar um momento teatral para impressionar, mas estar tão bem consigo mesmo que, quando esse encontro acontecer, sua postura fale por si. Para quem te rejeitou, essa experiência pode ser desconcertante, porque confronta diretamente a imagem que tinha de você com a versão fortalecida e renovada que vê agora. O reencontro pode surgir de forma planejada ou por acaso. Por isso, estar preparado é fundamental. Isso não significa ensaiar frases, mas sim manter um estado de presença constante. Aparência cuidada, postura firme e energia equilibrada. Quando você vive com esse padrão, qualquer encontro se torna uma oportunidade de mostrar sua evolução, sem que seja necessário forçar ou manipular a situação.
Essa naturalidade é o que causa maior impacto. Se houver conversa, mantê-la breve e cordial é a chave. Evite justificativas, explicações longas ou tentativas de reviver o passado. O tom deve ser sereno, o suficiente para mostrar maturidade, mas sem dar abertura para interpretações equivocadas. Um diálogo curto, mas seguro, transmite que você segue em frente, que não existe mais tensão interna e que seu tempo é valioso. Essa economia de palavras faz com que o outro queira mais e perceba que não tem mais o mesmo acesso que antes. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar as coisas de outra forma, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixa o seu gostei e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não esquece, comenta aqui embaixo a palavra vitória, para eu saber que você ficou até o fim e está comprometido com a sua evolução.